Meninas, hoje a gente vai falar de um assunto aqui, que é um assunto, inclusive ele está bem abordado desde semana passada, né? Pela questão que a Anitta deu o relato dela sobre a endometriose. Hoje aqui eu vou falar para vocês sobre cólicas, né? O que a gente pode fazer para amenizar as cólicas? É muito comum normalizar a dor, né? Como se o período menstrual fosse um período sofrido, de dor, que é normal mesmo ali a mulher passar mal, ter todo aquele desconforto, ser um período extremamente difícil e assim, é assim, né? Deus criou assim, tem que ser assim e pronto. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? O período menstrual ele não tem que ser sofrido, ele não tem que ser doloroso, ele pode ser um período leve, mais tranquilo. É claro que a mulher, ela tem esses hormônios, né? Nós temos essa flutuação hormonal, e isso mexe sim com o nosso emocional, com a nossa disposição, mas não tem que ser esse período tão sofrido, com esse tanto de dor, com esse tanto de inchaço, com essa TPM extrema que algumas mulheres sentem. Tem mulheres que sentem um inchaço muito grande na mama, que tem aquela distensão abdominal, que o intestino muda muito, aquela mulher fica estressadíssima, ela não consegue fazer nada. Então, assim, esses sintomas exagerados, extremos e que te atrapalham, comprometem a sua qualidade de vida, esses sintomas não são sintomas normais. Isso aí é o seu corpo avisando que tem alguma alteração, que tem alguma coisa ali que não tá legal. Primeira coisa, o que é uma cólica normal de uma cólica que não é normal e que pode ser aí uma cólica advinda, por exemplo, de uma endometriose? Primeiro passo, o nível de cólica que você tem, ele te compromete a sua qualidade de vida? O que é isso? É uma cólica que te atrapalha a trabalhar, a estudar, a cuidar da casa. É aquela cólica que vem e nem tomando remédio ela para, ou que você tem que tomar uma série de medicações para controlar. É aquela cólica que muitas vezes te deixa em cima de uma cama, te deixa ali tendo que usar aquelas bolsinhas de água quente para tentar amenizar. Se for uma cólica nesse nível, é uma cólica que a gente fala que isso não tem nada de normal, é uma cólica incapacitante. E uma das causas dessa cólica pode ser uma endometriose, por exemplo. Uma cólica ali normal, uma cólicazinha, só um desconforto que a mulher tenha, algo que não precisa de tomar nada, ou que ela nem perceba exatamente o que, assim, nem se dá tanto conta daquilo, só sente ali um desconforto, um pouquinho de inchaço. Isso sim a gente pode considerar algo normal daquele período, porque quando nós estamos para menstruar, a gente está menstruando, é o nosso endométrio que se descama e sai em forma de menstruação. Então essa descamação, esses movimentos que o útero faz, e essa que é também movido através dos hormônios, isso sim pode causar um certo desconfortozinho, mas é algo muito leve. A partir do momento que tem essa dor incapacitante, já não entra nessa normalidade aí dessa fase do ciclo menstrual. E falando aqui sobre a endometriose, essa cólica incapacitante da endometriose, eu acho muito importante a gente ressaltar o seguinte: a endometriose, ela pode estar presente em mulheres que nem sentem cólica, né? Que ela pode estar cometendo outros órgãos, como é o caso da bexiga. Então, aquela mulher que tem uma infecção urinária recorrente, está sempre com infecção urinária e muitas vezes nem tem uma bactéria ali, porque a inflamação está do lado de fora da bexiga por conta do foco da endometriose. Sintomas como aquele cansaço excessivo, extremo, aquela mulher está sempre cansada, isso é um sinal. Outros órgãos também, que é um outro órgão muito comum, é o intestino. Então, agora, sintomas intestinais também, isso pode ter relação. Então, assim, não associe a endometriose com cólica menstrual incapacitante. É um dos sintomas, mas pode não ter essa cólica incapacitante, nem ter cólica, e essa mulher ter endometriose porque ela tem outros sintomas que não são tão falados. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é uma cólica normal e uma cólica incapacitante. E o ciclo menstrual, ele tem 4 fases, né? Então, a gente conhecer essas fases é muito importante. Cada fase a gente vai ter a predominância de um hormônio específico. A fase inicial
é a fase que a gente tem predominância do estrogênio, depois a gente tem a ovulação e depois a gente tem a fase final, que é a fase onde a gente tem predominância da progesterona. Essa oscilação hormonal vai causar alguns sintomas, mas muito leve. Se você chega ali no final do ciclo menstrual com muitos sintomas, isso quer dizer, por exemplo, que o seu corpo está muito inflamado, que você não está desintoxicando bem, que tem acúmulo de toxinas. Então, que você precisa olhar para a sua saúde, porque tem alguma coisa errada. O ciclo menstrual diz muito sobre a saúde da mulher. Algumas mulheres falam assim, eu não quero nem menstruar, é horrível menstruar, é péssimo. É péssimo se você estiver com o corpo em desequilíbrio. Porque provavelmente, se está sendo tão difícil, com tanto incômodo, é porque provavelmente tem alguma coisa errada lá no início do mês que está refletindo ali naquela semana do ciclo menstrual, que tá, do período ali de menstruação que está mais difícil. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: para a gente regular nossos hormônios, a gente tem que estar com as nossas células saudáveis, com nutrientes, vitaminas, minerais. A gente usa um termo que as células têm que estar limpas, os receptores dos hormônios têm que estar desocupados, limpinhos, prontos para agir da melhor forma possível. E como que a gente faz isso? A detoxificação do nosso corpo, ela tem que estar muito boa. E mulheres com endometriose, nós temos deficiências de algumas enzimas relacionadas a essa eliminação de toxinas. Então, nós somos mulheres que temos uma tendência maior de acumular toxinas no nosso corpo. E isso vai refletir lá nos sintomas nessa TPM exacerbada, nesse inchaço, nessa retenção, nessa barriga, né? na barriguinha inchada, no peito inchado. E aí, o que você precisa fazer para melhorar isso? É isso que eu vou ensinar para vocês. Tendo consciência que nós somos mulheres de fases, isso é muito importante, entender essas fases, conhecer quando a gente está ovulando, quando já passou da ovulação, quando está ali para menstruar, entender os sinais que o nosso corpo dá, é fundamental, o corpo fala, e ter um cuidado relacionado a isso o mês todo, né? Porque o ciclo menstrual, ele está refletindo a nossa saúde, então ele não pode ser ignorado. Tudo que eu vou falar aqui serve para todas as mulheres que tomam anticoncepcional, que não tomam, mas é importante destacar que quem toma anticoncepcional não menstrua, porque o anticoncepcional ele inibe a ovulação e ele não, essa mulher ela tem às vezes um sangramento ali, mas é que imita a menstruação, mas na verdade não é uma menstruação. Mas mesmo essa mulher que toma anticoncepcional, ela precisa de ter os cuidados que eu vou falar aqui, porque a gente sabe que o anticoncepcional, ele atrapalha ali a nível intestinal. Então ele pode estar, se ele for usado a longo prazo, há mais de 5 anos, ele causa uma alteração da nossa microbiota, e essa alteração de microbiota afeta diretamente a nossa saúde, piora a inflamação, dificulta a eliminação de toxinas. Então, tudo isso serve para a mulher que toma anticoncepcional e a que não toma. Só que a que não toma, ela consegue ver essa flutuação hormonal muito melhor, ela consegue sentir os sintomas dessa variação de forma muito mais eficiente, né? Claro, porque a outra, ela não, quem toma anticoncepcional não vai ver isso. Ela não tem, os ovários dela estão silenciados. O que seria um ciclo menstrual adequado, né? Muitas mulheres às vezes me perguntam isso, mas o que é o ideal? É muito difícil falar o que é um ciclo menstrual ideal, porque nós temos variações de uma mulher para outra, e até nós mesmos. O meu ciclo ele é de 28 dias. Mas por algum motivo eu tomei alguma medicação, ou tive algum estresse, passei por alguma situação diferente, esse ciclo de 28 certinho, ele pode estender para 30, pode diminuir um pouquinho. Então, essas variações podem acontecer e podem estar dentro dessa normalidade. A gente fala um ciclo menstrual ideal, adequado, é aquele ciclo que varia ali de 27, 28, 30, 32 dias, que não seja um ciclo muito longo, porque se for um ciclo acima de 35 dias, a gente desconfia que essa mulher pode não estar ovulando,
E se for um ciclo muito curtinho, a gente também desconfia. Será que esse ciclo menstrual ele está sendo um ciclo fértil? Será como é que está a produção de progesterona? Pode ser que essa mulher tenha deficiência de progesterona, por exemplo, que é muito comum no caso das mulheres com endometriose, com mioma, né? Então a gente tem que ficar atenta. Ciclos muito curtos, tem que se preocupar, tem que investigar. Ciclos muito longos também. Aquele ciclo menstrual que a mulher ela sangra demais, extremamente. Quem usa coletor consegue ver isso com mais facilidade. Quem não usa, que troca muito absorvente, que vaza na roupa, isso é um sangramento excessivo. Tem que ver o porquê que está acontecendo isso. Isso também não é normal. Então, assim, fiquem atentas, observem o período menstrual de vocês, quantos dias vocês ficam menstruadas. Eu fico uma semana menstruado com muito sangramento, isso também não é interessante. Quando a gente perde o sangue, gente, quando a gente perde ali muito sangue na menstruação, a gente está perdendo ferro, que é um nutriente essencial para a nossa saúde. A gente perde outros minerais, então essa mulher que sangra demais, ela pode ter deficiências nutricionais. Ela pode ter, por exemplo, com relação ao ferro, a deficiência de ferritina. E ser uma mulher que tem uma queda de cabelo assustadora, que não consegue melhorar por nada. Por quê? Porque ela está perdendo muitos nutrientes na menstruação, mesmo que ela coma alguns nutrientes que tenham ali ferro, zinco, alguns minerais, ela não consegue repor, porque sai muito, fica quase uma semana sangrando demais. Então isso é importante de rever, ver o que está acontecendo, não é só suplementar, tem que conter, ver o que pode fazer para reduzir esse sangramento. Outro sinal também que não tá legal é aquela menstruação que ela avisa. Eu tenho uma paciente que ela até falava comigo, Isabela, eu achava que isso é normal, porque a minha menstruação vem dia X, mas uma semana antes começa a sair aquela borrinha avisando que tá chegando. Essa borrinha, ela também não é normal, ela fica ali, aquela borrinha de café, até que vem o sangue. Isso pode ser um sintoma de endometrite, endometriose, de pólipo, mioma. Isso é um sinal que não tá legal. E quando a gente faz reajuste hormonal, ajusta essa questão do ciclo menstrual, isso melhora muito, tá? Então, assim, fiquem atentas aos sinais de TPM exagerada, a dor, observe o funcionamento do seu intestino, observa também a questão do cansaço, a disposição, observe essa borrinha de café, observe o sangue que sai, se é um sangue mais vivo, se é um sangue em pedaços, cheio de coágulo, como que é esse sangramento? Gente, isso é muito importante, isso é um termômetro para a nossa saúde, tá? Então, eu já deixei bem claro aqui que inchaço, retenção, dor, TPM, estresse, muito estresse, a mulher que fica muito chorosa, tudo que é extremo, isso não é normal, tá? Isso não é, a gente tem que avaliar e a nutrição ajuda demais nesse controle. E o primeiro passo que eu vou ressaltar com vocês é o seguinte: nós precisamos de cuidar do nosso fígado. Por que cuidar do nosso fígado? Tudo passa pelo fígado. O nosso fígado ele metaboliza nossos hormônios, metaboliza toxinas, metaboliza medicamentos, ele metaboliza tudo. Então, a gente tem que garantir, dar para o nosso fígado o suporte adequado para que ele consiga desempenhar a função dele, que é desintoxicar, da melhor forma possível. O nosso corpo ele é perfeito, ele já faz a detox, não precisa de a gente tomar suco detox para o nosso corpo desintoxicar, não vai ser o suco que vai desintoxicar o nosso corpo, pelo contrário, o fígado ele faz isso super bem, não precisa do suco, só que ele precisa de vitaminas, minerais, compostos antioxidantes e toda uma orquestra, tudo isso tudo junto para que realmente ele consiga fazer isso de forma eficiente. Então, uma primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, colocar em prática, é olhar para esse fígado. Você é aquela mulher que acorda com a boca amarga, que acorda sem fome, com um pouquinho de mal-estar, tá sempre inchada, com a perna inchada, com o peito inchado, dolorida, cansada. Isso são sinais de que o seu fígado pode estar aí precisando de ajuda. E hoje nós entramos em contato com muitas toxinas, muitas substâncias que exigem muito do nosso fígado. Então ele trabalha muito para dar conta de tudo.
E ele faz isso de forma impecável. Só que se a gente, por meio da alimentação, a gente não der nutrientes e um suporte para ele, ele começa a falhar, fazer isso e ficar mais lento, começa a acumular toxinas e nós sentimos isso, nós começamos a sentir mais sintomas. Com os chazinhos que eu gosto muito para fígado, é o chás amargos, chá de dente de leão, chá de boldo, chá de carqueja, o chá de alecrim, são excelentes para ajudar o fígado. Precisa de tomar 1 litro, 2 litros de chá por dia? Não. 2 xícaras de chá ao dia já são muito eficientes para ajudar no seu fígado. E também o nosso fígado, a detoxificação do nosso corpo, ela é feita à noite. Então, quando você acorda, né, depois de uma noite de sono tranquilo, uma noite de sono, um sono reparador, provavelmente seu fígado ali já trabalhou bastante para eliminar as toxinas. Ao acordar, você ali tomar uma xícara de chá, por exemplo, chá de alecrim, chá de carqueja, o chá verde, você está potencializando a desintoxicação do seu corpo. Oferecer para o seu corpo nutrientes bons logo no período da manhã, como por exemplo compostos antioxidantes do chá, isso é maravilhoso, é excelente. Em contrapartida, ao deitar, não é interessante que a gente durma com a barriga cheia, coma muito antes de dormir, porque isso também vai sobrecarregar o seu organismo e vai dificultar o processo de detoxificação. Então fiquem atentas a esses detalhes para o fígado, dê atenção ao fígado. Se você tem muita TPM, está sentindo muitas dores, introduza esses chás que eu acabei de falar 2 vezes ao dia, um pela manhã, talvez um no meio da tarde, ou antes de dormir, ou de manhã e à noite. 2 xícaras ao dia já é muito, muito interessante. O própolis também ele ajuda demais, você pode associar, pode tomar até junto um chazinho com umas gotinhas de própolis. Tem também tudo que é verde ajuda muito para o fígado, então por isso que entra a história do suco verde. Por que o suco verde ficou famoso, suco detox? É porque ele tem, a gente consegue colocar ali nutrientes, por exemplo, a couve, que tem cisteína, que é excelente para o fígado. A gente consegue colocar um hortelã, espinafre, oropronolis, consegue fazer realmente um mixer ali de vegetais verdes e a gente consegue consumir isso talvez de manhã ou à noite. Também não tem um horário específico para tomar. Mas quanto mais vegetais você coloca no suco, no almoço, no jantar, você está dando nutrientes para esse fígado metabolizar bem, trabalhar bem, né? Então, façam isso para o fígado, que já vai ajudar muito. O chazinho, o própolis, o suco verde, vocês podem alternar de, hoje eu tô a fim de tomar um chazinho, então já tomo um chá. Outro dia eu não quero chá, mas você pode usar o vinagre de maçã, que é ótimo também. Você pode tomar uma colherzinha de vinagre de maçã de manhã e antes da refeição ou antes do almoço, que também é excelente para o fígado. Ou se não, bater um suco verde de manhã, então você vai alternando essas estratégias, ou então toma o suco verde de manhã, toma um chazinho à noite, entendeu? Então assim, não tem uma regra, tem que ser assim, senão não faz. Não. Fazendo dessa forma já ajuda bastante. E claro que ao longo do dia ter uma alimentação saudável, né? Não adianta também tomar chá e encher de açúcar, industrializados, farinha, aí não vai ter jeito, né? Então, com relação ao fígado, eu acho importante isso. E temos também alguns suplementos, né? A gente tem a silimarina, né? Que a gente encontra na forma de cardomariano, que é muito bom pro fígado. Temos a N-acetilcisteína NAC, que eu gosto muito de indicar. Tem a Pura Vida, tem da Vitafor, que são excelentes, é um suporte pro fígado muito bom. Clorela, espirulina, tá? Então são suplementos muito bons. Se é aquela mulher que tem muitos sintomas de intoxicação, que tem ali um alumínio muito alto, igual eu tive o alumínio muito alto um tempo atrás, eu sempre estou monitorando, o ideal de alumínio é abaixo de 3, então a clorela, espirulina, o NAC, o chá verde ajudam demais, são muito bons. E claro, não tem como pensar em desintoxicar e não tem como pensar em fígado se a gente não ter uma boa ingestão de água. Eu vou falar isso aqui em todos os 4 passos. Tem uma excelente ingestão de água. Segundo ponto que a gente precisa de se atentar é com o estresse. Fica chato, parece assim, nossa, toda hora falo de estresse, gente, mas o nosso cérebro, ele comanda o corpo todo. É ali no hipotálamo que chega as mensagens e distribui para o corpo.
Então, se é uma mulher que vive estressada, nervosa, irritada, sobrecarregada, gente, dificilmente essa mulher ela vai conseguir ter saúde, ter energia e passar pelo ciclo menstrual sem dores, sem desconforto. Então é fundamental olhar para essa rotina, como que tá as horas de lazer, como que estão as horas de descanso dessa mulher, o que você tem feito para te proporcionar prazer, descanso, né? Isso não pode ser uma vez no ano. Eu tiro férias uma vez no ano, mas aí você tira férias um mês e fica 11 meses estressada, aquela rotina louca, sem ter tempo para nada. Isso vai se transformar em doença, isso vai comprometer sua qualidade de vida. O estresse, ele inibe os hormônios da fertilidade. Se você está estressado, você muda o seu ciclo menstrual, você altera o dia de ovular, você altera a sua menstruação. Isso tem impacto direto na dor, muito mesmo. Cortisol alto tem impacto direto na sensibilidade de dor. Como que a gente pode trabalhar essa questão do cortisol? Tem várias estratégias alimentares e uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que é fácil, que vocês conseguem colocar em prática. O chazinho ao longo do dia, a gente pode usar chás calmantes. O chá não vai fazer ninguém dormir, mas você pode, desde o início do dia, colocar chazinhos mais calmantes. Por exemplo, um chazinho de camomila, erva doce, um passiflora, um melissa. Já pode tomar ali no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Pequenas porções, xícaras pequenas mesmo, para ir já preparando. Alimentos que são ricos em triptofano, uma combinação muito simples que vocês podem colocar em prática aí é, por exemplo, banana com chocolate amargo e aveia. Essa combinação ajuda demais a melhorar a nossa produção de serotonina, a baixar o cortisol. O grão de bico também, ter grão de bico ali na saladinha da noite é muito legal. O kiwi é uma fruta excelente para a noite também, para te ajudar aí a reduzir os níveis de cortisol e melhorar a qualidade de sono. A fazer a higiene do sono, ter esse cuidado antes de dormir, é como se fosse um ritual mesmo, quando a gente faz com o bebê, né? A gente prepara para dormir, toma um banho, relaxa, tenta sair das luzes, reduzir o contato com as luzes, com essa luz direta, e vai deitar o mais cedo que conseguir, né? Sem ficar naquela agitação toda. Acordar de manhã, já abrir a janela e ter contato com a luz do sol, mesmo com a claridade do natural, porque isso também vai sinalizar para o seu corpo que você está acordando, isso modula hormônios e isso reflete lá no seu ciclo menstrual. Meditação, yoga, atividade física, maravilhoso, tem que fazer exercício físico, a meditação quem gosta, ouvir um podcast mais tranquilo, que te ajuda, né, que te dá essa paz, isso tudo é fundamental. Às vezes você vai pensar aí, né, do outro lado, pensa assim, mas eu não tenho tempo para isso não. Gente, se vocês não arrumarem 5 minutos para dedicar aí a um autocuidado, muito provavelmente que vocês vão pagar um preço muito alto por isso mais lá na frente. E não seria interessante investir esse tempo, porque não é perder tempo, né? Cuidar da gente não é perder tempo. Investir esse tempo, meia hora que seja, 1 hora de atividade física por dia, tem gente que treina em casa, faz um treino de meia hora. Não seria interessante investir esse tempo, né? Jamais eu falo que não é perder tempo, é investir mesmo, para ter um dia com um rendimento melhor, para passar aquela semana ali do ciclo menstrual sem dor nenhuma, sem desconforto. Olha como que você vai estar mais produtiva para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para tudo. Então é um tempo que você investe em você e que você ganha muito com isso, né? Às vezes a gente não para e a gente vai arrastada achando que tá produzindo, que tá fazendo vantagem, mas não tá. E uma hora a doença para a gente, é igual a dor no período menstrual, é o corpo falando, para, olha pra mim, não tô dando conta de fazer tudo sozinho, me ajuda, né? Então, com relação ao estresse, fique bem claro isso,
que o nosso cérebro ele comanda o nosso corpo todo e o excesso de estresse ele realmente impacta em toda a nossa saúde, na saúde da tireoide, na saúde dos nossos ovários, na fertilidade, em tudo, tá? É importantíssimo a gente olhar e gerenciar esse estresse. Cada uma sabe da rotina, sabe, entende, então, mas busquem o que for mais tranquilo para vocês. Os chazinhos, a gente usa adaptógenos, tem a rhodiola rosa, que é muito bom, o ashwagandha, deixa eu ver mais algum que eu poderia estar falando para vocês. São os mais comuns. Temos também o alcaçuz, que é muito interessante. O alcaçuz eu uso muito para aquela paciente que acorda sem energia nenhuma, parece que nem dormiu. Então, essa paciente provavelmente tem às vezes um cortisol muito baixo. E esses três que eu ressaltei aqui, a rhodiola, o ashwagandha e o alcaçuz, eles modulam o cortisol, né? Então, que é o hormônio do estresse. Se ele está muito alto, a gente reduz. Se ele está muito baixo, a gente aumenta. Usar esses adaptógenos, gente, é excelente, mas ajustar a alimentação para que a alimentação tenha todos os nutrientes essenciais para a produção hormonal adequada e ter o cuidado com o estilo de vida, porque não adianta você tomar um adaptógeno e estar ali com uma rotina, uma loucura, por não dormir bem, tá sempre estressado, já acorda estressada. Tenta acordar uns 5 minutinhos mais cedo, preparar o café, se você tomar café, preparar com mais tempo, ou levantar, olhar ali, escolher sua roupa com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais tranquilo, porque se você já acordar atrasada, em cima da hora, correndo, imagina como vai ser o dia dessa mulher. Claro que vai ser conturbado. Então, essa primeira ali meia horinha que a gente, de manhã, ela dita muito de como vai ser o nosso dia, né? Então, se atentem a esses cuidados, usem os chazinhos, o kiwi, faz um suchá à noite com alface, maracujá, o própolis, a banana com o chocolate amargo e a aveia, às vezes um mingauzinho de aveia também. Use essas estratégias como um todo, escute uma meditação, tome um banho mais quentinho, um pouquinho mais demorado. Use essas técnicas porque ajudam demais, tá? Muito mesmo. E o terceiro passo, não poderia deixar de falar do nosso intestino, né? O intestino, ele conecta com tudo. O intestino ele ajuda muito o nosso fígado a desintoxicar e eliminar as toxinas, ele produz hormônios importantes para a nossa saúde. Se o intestino ele não está legal, ele vai fazer com que o nosso corpo acumule mais estrogênio, mais toxinas. A gente tem um conjunto de bactérias que chama estrombóloma, que é quando esse intestino não está legal, esse estrombóloma, ele pega o estrogênio que seria eliminado e joga de novo para a corrente sanguínea. Então, olhar para esse intestino, a gente está olhando para, quando a gente melhora esse intestino, a gente está ajudando o nosso corpo a eliminar toxinas, a absorver vitaminas e minerais, e a gente está ajudando o nosso ciclo menstrual, porque a gente está regulando o hormônio. Quando tem essa metabolização adequada do estrogênio, a gente tem uma regulação hormonal muito melhor. Tudo que a gente faz para o nosso corpo favorecendo eliminar toxinas, a gente limpa as nossas células, limpa os receptores dos hormônios e também favorece a ação hormonal. Para a mulher que tem endometriose, isso é fundamental, ou que tem mioma, ou que tem pólipo, né? Que tem alguma alteração aí no ciclo menstrual. Então é muito importante. O intestino, o que ele mais precisa? Ele precisa de fibra, que está ali nas verduras, nos legumes, nas frutas. Sementes também são muito bem-vindas. O psyllium é excelente. Chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. E água. Água, gente. O intestino ele precisa de muita água. Então, assim, tem um consumo adequado de água, de fibras, de vegetais, que isso ajuda muito. Probiótico, né? Hoje falar de intestino, a pessoa já lembra ali do probiótico. O probiótico pode tomar probiótico? Pode tomar. Só que se a base não estiver boa, esse probiótico não vai adiantar nada. E em alguns casos, esse probiótico vai fermentar mais essa mulher aí que ela vai encher de gases. Ela vai triplicar a quantidade de gases. Principalmente se é aquela mulher que tem muito sintoma intestinal, que chega no período da menstruação, a barriga incha, estufa, sente mais desconforto. Então, assim, o probiótico é excelente, muito bom, mas se tá tudo desalinhado, não entre com o probiótico num primeiro momento.
Comece com as fibras, que são os pré-bióticos. Use aí, tenha uma adequada ingestão de água. Pega o seu peso e multiplica por 35 ml. Isso vai dar um mínimo de água que você precisa por dia. O que eu vejo aqui no consultório é que a maioria das pacientes, até as que chegam falando, eu tomo água, elas, quando faz a conta, elas não estão tomando nem metade do que deveriam. Né? Então, assim, isso é muito sério. E as mulheres às vezes acham assim, eu tomo muita água. Quanto que você toma? 1,5 litro. Gente, isso não é nada, é muito pouco. O intestino não vai conseguir responder bem, não. Então, a gente precisa de ter esses cuidados. Esse é o terceiro passo, né? Incluir fibras, frutas, verduras, legumes, mastigar bem e também incluir a água, né? Que a gente está falando desde o primeiro passo. O último passo, que é o quarto passo, é uma dieta anti-inflamatória. E eu vou falar aqui para vocês alguns suplementos também que entram nesse gancho aí anti-inflamatório. O que é uma dieta anti-inflamatória? E detoxificante, né? É muito mais o que incluir do que o que excluir. O que é isso? Não existe uma tabela ou uma dieta padrão. Essa aqui é uma dieta detox. Segue ela, todo mundo pode fazer ela e vai dar certo. Não é isso. Uma dieta com caráter anti-inflamatório, detoxificante, é uma dieta que vai proporcionar para essa mulher desinflamar, eliminar as toxinas de forma eficiente. E o que eu tô falando desde o início dessa live é o seguinte: o que o nosso corpo precisa? De nutrientes, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, fitoquímicos, água. É isso que o corpo precisa. Então, o que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta que tem comida, alimentos. Então, assim, eu vou tirar tudo que eu gosto? É pra tirar? Não é pra tirar tudo que você gosta. É pra incluir o que você não come. Porque aqui no consultório mesmo, muitas mulheres chegam aqui e elas não consomem nenhuma fruta por dia. Tem mulher que não come nenhuma salada. Quando come, é uma rodelinha ali de tomate e olhe lá. Essa mulher, ela não consegue, às vezes ela não tem costume, não sabe nem o gosto de um chá. Não tem noção de nada, assim, né? Tem uma alimentação muito pobre, com os mesmos alimentos, uma alimentação muito deficiente em vitaminas e minerais. Tem um intestino ali que não funciona, tem um fígado gritando sintomas de fígado sobrecarregado, alérgica, cheia de alergia, urticária, acne, ciclo menstrual todo bagunçado, inchaço, queda de cabelo, cansaço. Tudo isso está indicando que essa mulher ela está precisando de suporte nutricional, que não está legal, que ela precisa de desinflamar, ela precisa de desintoxicar o organismo dela. Toda mulher alérgica a qualquer coisa, pode não ser a alimentação, ela tem que ter um cuidado redobrado com a alimentação, com o intestino, com o fígado, com o estresse. Ela precisa de muito disso, porque tudo isso vai refletir no ciclo menstrual dela. Se essa mulher está descompensada, ela não vai ter um ciclo menstrual tranquilo e leve. Se ela tiver tendência, ela vai ter mais dores, mais inchaço, mais desconforto. Então é muito importante. O que constitui essa dieta anti-inflamatória? Essa é uma dieta, é uma alimentação. Para começar a dieta, é tudo que a gente come do início do dia até o final. Então todo mundo faz dieta, todo mundo, porque todo mundo come. Às vezes é uma dieta prescrita por um nutricionista, ou às vezes é uma dieta que a pessoa faz assim, né? Eu como isso e isso e pronto. Mas dieta, a definição de dieta é essa, né? Então, assim, uma dieta anti-inflamatória é incluir mesmo, comer frutas, verduras, legumes. Comece aí incluindo 2 a 3 frutas diferentes no seu dia. Coloque ali uma fruta talvez de manhã, uma após o almoço, uma à tarde. Faz uma saladinha de fruta, coloca umas raspinhas de limão na fruta, às vezes após o almoço ou nessa saladinha, ajuda demais. O tempero mesmo com o próprio limão, o vinagre de maçã é ótimo. Inclua um chazinho ali em 2 horários do dia. Inclua própolis, faça um suco verde que é muito interessante. Tem um consumo legal de proteína, por exemplo, os ovos, o frango, o peixe, ali no período da manhã, para te dar mais saciedade, para que à noite você não chegue querendo comer muita coisa.
Tem um consumo legal de proteína no almoço e no jantar, é essencial que é essencial esse consumo de proteína ao longo do dia. Vegetais, não economize na salada, talvez não vai ser todo santo dia, comigo é assim, nem todos os dias eu consigo fazer uma salada maravilhosa, super completa, mas não abra mão de ter ali uma saladinha de 2, 3 cores, que seja uma salada simples, mas não abra mão. Hoje mesmo foi um dia que eu consumi uma salada muito simples. Hoje eu comi cenoura, tomate e chuchu. Foi uma salada simples, mas teve a salada. Isso que é importante. Tenha os nutrientes ali da salada, mastigue aquela salada, aquilo é fibra. E não adianta a gente buscar um caminho mais fácil, assim, me dá um suplemento de fibras. Gente, as frutas, os vegetais, além de ter fibra que vai ajudar no intestino, eles têm vitaminas, minerais, antioxidantes e eles juntos, todo esse sinergismo que vai ter um efeito muito melhor. Então não fique buscando perfeição, não sei fazer salada, sabe sim. E quando a gente começa a fazer, a ter o hábito, coloca um temperinho, a gente vai ficando cada vez melhor. A questão é que muitas mulheres nem começam, muitas pessoas nem começam, não vou mexer com isso. Se planejar, se organizar, dá pra ter sim a sua saladinha ali no almoço e no jantar. Muitas pessoas têm medo de comer, de jantar, eu não janto não, faço lanche. Temos opções de lanches que são legais, mas, gente, a janta é fácil, prático e é uma das opções mais saudáveis que a gente tem. É o mesmo que você faz no almoço, ou seja, você não tem nem trabalho de fazer à noite, não precisa nem de pensar o que vai fazer à noite, que já fez pro almoço, e você consegue ter um ótimo consumo de salada. É só fazer também um pouco a mais. Então, às vezes, o lanche que você vai fazer, talvez você não consiga colocar a quantidade de salada que você conseguiria colocar numa janta. E para a gente atingir a quantidade que a gente precisa de salada, é necessário um almoço e janta. Então, a dieta anti-inflamatória é muito mais isso, é comer salada no almoço e no jantar, incluir o suco verde, que é mais uma refeição que tem vegetais, é incluir os chás, é incluir as frutas, pelo menos 2 a 3 frutas por dia, é ter um ótimo consumo de água. E claro que você consumindo tudo isso, todos esses nutrientes, com certeza não vai sobrar espaço para o pão, para o biscoito, né? Porque é o seguinte, quando a gente não come esses alimentos, o que a gente vai comer? Muitas vezes o pãozinho com manteiga, o biscoitinho, né? O café com leite, o leite com Toddy. Então a gente consome isso porque a gente não pensa e não tem ideia do que as outras combinações são tão gostosas. Na verdade, são muito mais gostosas, dão muito mais saciedade do que esses alimentos que são pobres nutricionalmente falando. Aí, às vezes, assim, a gente tem aquele costume a vida inteira. Eu mesmo, quando eu era nova, todo dia de manhã eu tomava um copo de leite com Nescau. Aquilo era a minha normalidade, pra mim era super saudável, tava ótimo, saudável porque eu não tinha noção do que era saudável e o que não era, mas aquilo era o normal pra mim. Quando, você se permite conhecer outros sabores, outras coisas, você vai descobrindo uma infinidade de possibilidades e ver que, assim, hoje eu não troco meu café da manhã de jeito nenhum por leite com Toddy, jamais. Não, nem pelo, mas é mais gostoso. Não é mais gostoso. Eu me sinto muito melhor. Então, assim, às vezes você aí tá pensando assim, não consigo comer ovos de manhã. Não é só ovos que precisa de comer de manhã, tem várias opções, não precisa. Você precisa nutrir o seu corpo. Se você é adepto ao jejum, você pode fazer o jejum, é muito saudável também. Mas você tem que garantir que o seu corpo receba todos os nutrientes. E isso compõe uma alimentação anti-inflamatória. Um reduzido consumo de açúcar, reduzido consumo de glúten, se atentar para a carne vermelha, embutidos, presunto, linguiça, salsicha, peito de peru, isso também é algo que a gente tem que reduzir muito o consumo, isso não é interessante, isso inflama o nosso corpo. Então, a dieta anti-inflamatória é uma dieta que reduz o que inflama o nosso corpo e principalmente inclui na nossa alimentação o que desinflama, o que faz bem, o que dá energia. E isso é fundamental para o nosso ciclo menstrual ser tranquilo, leve e sem dores, sem desconforto, sem aquela vontade louca de comer doce, né? A gente tende, falando nessa questão do doce, a gente tende a ter sim um pouquinho de vontade de comer um chocolate ali no período da menstruação,
Por quê, gente? Porque a gente tem a queda de um hormônio que chama serotonina. E aí o chocolate ele melhora mesmo, dá um pouquinho, aumenta. Só que aí, quando tudo que é demais não é legal. Então, se for aquela vontade exagerada de comer, isso vai piorar. E o que acontece? Às vezes essa mulher ela tá toda inflamada, no fígado sobrecarregado, intestino ruim, o corpo inflamado, não toma água, tá tudo desregulado, deficiência de vitaminas, minerais. Aí chega o período menstrual, ela sente isso tudo e aí vem aquela vontade louca de doce, essa mulher assim, top de açúcar, ela come muito açúcar. O que isso vai fazer? Piora os sintomas dela e no próximo ciclo isso piora de novo e vira um ciclo que essa mulher não consegue sair, né? Então a gente tem que romper esse ciclo. Eu gosto muito de alguns suplementos, por exemplo, o óleo de borragem e o óleo de prímula são excelentes, eles são fontes de GLA, eles são ótimos, são os melhores suplementos que dão resultado para a questão de inchaço, de peito inchado, aquela mulher com aquela TPM muito forte, ele é até usado por uma condição que a gente chama de síndrome pré-menstrual, que não é uma TPM comum, já é uma condição, não sei se eu posso usar o termo doença, mas é algo bem mais intenso e que muitas mulheres passam e nem sabem que passam. O óleo de prímula e de borragem, ele é muito bom. O ômega 3 também é muito interessante. O óleo de crio é ótimo. A gente pode usar coenzima Q10, podemos usar também o Vitex, que é muito bom até mesmo para regular ciclo menstrual. Mulheres com deficiência de progesterona, o Vitex é muito bom, e as mulheres com endometriose ajuda demais. Mulheres com ciclo muito curtinho, o Vitex é muito, muito bom. Então, assim, é isso. É isso que a gente tem que se atentar em relação à alimentação. Esses suplementos que eu acabei de citar são muito bons, mas é claro que tem que estar todo dentro de um contexto, né? E são esses os 4 passos que eu queria deixar aqui para vocês. Cuide do intestino, cuide do fígado, cuide do estresse e tenha uma alimentação anti-inflamatória que favoreça a detoxificação. Detoxificação de tudo isso que eu falei, é muito importante que você também não intoxique o seu corpo. Quanto menos contato com toxinas, com agrotóxicos, com plásticos, isso é muito interessante, isso faz muito bem pro nosso corpo, gente, e isso não é frescura, não é coisa da minha cabeça, não é exagero, isso é real. Hoje o ciclo menstrual ele se altera demais com esses disruptores endócrinos. Então, se você tem o costume de tomar cafezinho no copo de plástico, esquentar a comida no plástico, alimentos com agrotóxico, tentem ir aos pouquinhos trocando desodorante de alumínio, vai fazendo essa transição, vai reduzindo essa exposição, porque esses são xenobióticos, disruptores endócrinos, eles afetam a produção dos nossos hormônios e afetam muito o nosso ciclo menstrual. Então era isso que eu queria passar para vocês. Então, deixa eu ver se tem alguma. A Josivanda, ela perguntou qual que é o melhor chá para endometriose. O melhor, não gosto de falar melhor chá para endometriose. Tem os mais usados, tem o chá verde, que está muito associado à redução dos focos, melhora muito. Tem o chá de unha de gato, tem o chá de açafrão, de gengibre, são todos chazinhos muito bons. Tem o chá de camomila, vai depender muito do sintoma que você tem que mais grita. Então, de acordo, por exemplo, tem pacientes com muitas questões intestinais, o chá de erva doce é excelente. Em conjunto, você usa o chá verde para reduzir o foco. O de unha de gato é ótimo também, tem um efeito muito interessante. Você pode fazer ciclos de chás, usar intercalado e pensando em estratégias pontuais. Teve alguma outra pergunta? A Dani da Silva Claudete, muito boa dica. Obrigada, que bom que te ajudo. A ideia é essa mesma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que você acha da carne de porco? Acha ruim? Eu não acho ruim a carne de porco, não. Mas num primeiro momento, quando você pensa em desinflamar, desintoxicar, você tem que reduzir o consumo de carne de porco, sim.
Depois, passado um período que você já introduz todas, né, está com o corpo em equilíbrio, você volta com a carne de porco ali umas 2 vezes na semana, testa, vê como que seu corpo vai responder, vê como é que vai ser seus sinais e sintomas, e ela pode fazer parte do seu cardápio, mas de forma esporádica, não dá para ser o consumo diário e nem excessivo, tá? Num primeiro momento retira, deixa uma alimentação mais limpinha possível, mas no segundo momento você pode testar e tem pacientes que se adaptam super bem. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum... Quando eu como carne de porco eu fico super bem, isso não altera meu ciclo menstrual, não altera a minha dor, não muda em nada, mas eu também tento não passar aí de 2 vezes na semana. O que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês se atentem bastante com essas questões, observem o ciclo menstrual de vocês, observem como que vocês vão estar, o tipo, o sangramento, o número de dias, o espaçamento entre eles. Tem aplicativos hoje para marcar. Observem como vocês vão se sentir, como é que tá o emocional, o estresse, ansiedade, vontade de comer doce, dor. Gente, tudo isso que é exacerbado é demais e atrapalha a qualidade de vida, não é normal. E você precisa, sim, de ter um controle e cuidar o período todo para que você tenha uma saúde e qualidade de vida. Lembra dessa frase que eu vou falar para vocês. Vocês não perdem tempo ao cuidar de vocês. Vocês investem tempo e investem em saúde, tá? Para que a doença não pare em vocês. Fiquem bem atenta a isso. Então, uma boa tarde para vocês, uma excelente segunda, uma excelente semana e vamos trabalhar, né, gente? Um beijão, muito obrigada pela companhia de vocês, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí, me perguntar, tá? Estou à disposição. Um beijão para vocês.